A casa número 72. No subúrbio de uma cidade chamada Baline, residia Tony, um adolescente que acabava de completar 15 anos e enfrentava as dificuldades comuns da puberdade. Tony cresceu em Baline, era um adolescente extrovertido, entusiasmado e com habilidades de comunicação, sonhava em se tornar jornalista ou apresentador de programas de aventura. Era evidente a todos ao seu redor sua paixão pela arte e teatro. Por ser o filho do meio, sentia-se pressionado em se empenhar ao máximo em suas atividades, sejam escolares ou sociais. Seu irmão mais velho, George, estava no último ano da faculdade de medicina, e em breve iria se casar, e então com seus 29 anos, continuava a evidenciar seu semblante de sempre, um jovem extremamente responsável, e meio irritadiço. Já seu irmão mais novo, vivia imerso em um mundo fictício do videogame, e apesar da pouca idade, 8 anos, já demonstrava estar decidido sobre sua intenção futura de investimento profissional nessa área. Chegava a ser cômico a forma como Mike projetava seu caminho mirabolante para se tornar um gamer grandioso e famoso. No entardecer de uma sexta-feira, era o último dia de aula daquele ano letivo cansativo do 7º ano do Ensino Fundamental 2, e Tony já estava pronto para iniciar a comemoração do início de suas férias ao lado de seus dois melhores amigos e vizinhos, Cauê e Victor. Os três eram de salas de aula diferentes naquele ano, mas durante a maior parte de suas vidas escolares pertenciam à mesma turma. Essa comemoração estava relacionada a um desafio estrondoso. Esse desafio estava relacionado a um relato sobrenatural disseminado na região, que teve o seu estupim quando tinham apenas 9 anos, mas por serem muito novos, estremeceram de medo, e que com o passar do tempo, o fato foi perdendo relevância. Esse acontecimento envolvia uma casa muito antiga, e de acordo com boatos, foi a primeira casa a ser construída no bairro. Essa casa ficava na altura do número 72 e estava à venda há mais de 30 anos. Ninguém efetivava a compra, principalmente após o seu último morador, misteriosamente ter desaparecido sem nenhum vestígio. E após testemunhas que residiam ao lado dessa casa contarem que, em alguns horários específicos era possível ouvir sons estranhamente assustadores, chegando inclusive a surgir a suspeita dessas situações sobrenaturais terem sido responsáveis pelo adoecimento mental de alguns moradores, cujos seus familiares, acreditando ou não, se sentiram obrigados a mudarem não somente de residência, mas também de cidade. Assim, a casa se tornará absurdamente isolada. No entanto, alguns moradores eram totalmente céticos e riam desses boatos. Já outros preferiam ficar em silêncio. E era esse o desafio dos três adolescentes, descobrir e desvendar esse mistério, sendo essa missão incessantemente e cuidadosamente planejada há pelo menos 3 anos. Essa descoberta se daria, nada mais, nada menos por meio da invasão àquela casa vazia. Naquela sexta-feira com o início do pôr do sol, Tony, Cauê e Victor marcaram de se encontrar a um quarteirão do local combinado. Era 17h30, e os três estavam lá, juntos e corajosos. Ao chegarem em frente à casa, não sentiram nada demais. Todos os boatos sobre aquele lugar por alguns instantes pareciam mentirosos. E foi assim que se sucedeu a coragem para a entrada dos três adolescentes naquela imensa residência. Ao invadirem meticulosamente aquela casa, sentiram como se estivessem adentrando a outra dimensão. Logo em seguida, sentiram uma grande pressão nos ouvidos que ficaram tampados, impossibilitando que ouvissem uns aos outros. Aprofundando-se cada vez mais daquele espaço, perceberam que a iluminação também ficava cada vez mais fraca, prejudicando que enxergassem com nitidez, sendo um gatilho para um desespero contagiante. E consequentemente os três seguiram caminhos opostos, até notarem que estavam completamente sozinhos. Nesse momento Tony ouviu bem distante um grito abafado, parecendo ser de Cauê. O mesmo ficou apavorado e começou a querer retornar para a porta de entrada numa tentativa de fuga espavorida. Durante sua evasão, ouviu também uma espécie de gemido agudo que assemelhava à voz de Victor. Esse barulho causava a percepção de um som mais estridente que estava mais perto, porém, após alguns segundos foi gradualmente reduzindo a intensidade. Tony ficou completamente apavorado.
Mas quando notou-se estar a sala de estar, no qual o colocava finalmente, após tanta correria, à vista da porta que possibilitava a saída daquele lugar horrível, no entanto, sentiu um vulto gelado em suas costas, e ao virar-se, loucamente visualizou uma menina triste, ou pelo menos parecia uma menina. Doze anos depois, Tony, Cauê e Vitor continuavam desaparecidos. Seus familiares haviam se mudado daquela cidade. E a casa número 72 continuava cada vez mais precária, e com a placa à venda, mas ninguém a visitava.